Daniel 1, a partir do versículo 1, diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios do templo de Deus, e ele os levou para a terra de Sinear, para o templo do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, versados no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser criados assim por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar a serviço do rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Daniel, porém, propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Aleluia! Glória a Deus, amém? Quero falar nessa noite sobre a fidelidade de Daniel, como um exemplo poderoso para nós. Olha, nós lemos na Bíblia a respeito de situações diferentes, muitas vezes, daquelas que nós vivemos hoje. Muito diferentes. Mas os princípios espirituais são os mesmos. Por quê? Porque o ser humano não mudou. Satanás não mudou, ele não melhorou nada. Mas o nosso Deus também não mudou. Ele continua o mesmo. Então, tantas situações que nós vemos aí, elas trazem lições que nós podemos aplicar hoje. E qual é a situação aí neste primeiro capítulo de Daniel? É um tempo de uma grande crise para Israel. Então eu quero fazer um paralelo com a grande crise que nós estamos vivendo hoje. E qual era essa crise para Israel? Não era o coronavírus, tá, pessoal? Era o quê? O domínio de Babilônia. A Babilônia estava conquistando o mundo e chegou também a Israel e a Jerusalém. Então, esses fatos aqui, ocorridos nos primeiros versículos de Daniel, eles tiveram lugar por volta do ano 605 antes de Cristo. E aqui está escrito que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e o Senhor entregou em suas mãos parte dos utensílios da casa do Senhor. Olha só, o Senhor entregou. Então, logo nós vemos aqui a demonstração da soberania de Deus. Nabucodonosor invadiu e conquistou não simplesmente por causa do seu poderio militar,
não por causa do seu grande exército, mas porque o Senhor entregou em suas mãos a cidade de Jerusalém e os utensílios do templo. O Senhor é soberano, Ele governa, Ele domina sobre todas as coisas, e por isso nós podemos louvá-lo e glorificá-lo, muitas vezes sem compreendermos o que está acontecendo. Daniel não compreendia muito bem, mas ainda que não compreendamos, nós devemos continuar honrando e glorificando ao nosso Deus. Glória a Deus. Então, eu queria fazer aqui uma comparação entre a situação de Daniel antes da invasão de Babilônia e depois. Qual era a situação antes? Daniel vivia ali em Israel, no aconchego do seu lar. Ele estava ali na sua casa, no conforto da sua família, estava ali com os seus pais, estava ali com os seus irmãos, vivendo a sua vida da melhor maneira possível, tranquilamente. Havia também o aspecto religioso. O templo estava em pleno funcionamento ali em Jerusalém, antes da invasão. Então, a multidão comparecia ali ao templo. Era uma aglomeração abençoada. A multidão estava ali, e certamente Daniel estava ali também, junto com a multidão, louvando ao Senhor, ali no pátio do templo de Salomão. Ali estavam os sacerdotes, a liderança religiosa, os rituais aconteciam normalmente. Então era um tempo de tranquilidade, até que veio Nabucodonosor e destruiu tudo. No primeiro momento ele levou parte dos utensílios, ano 605 a.C. Depois, no ano 586, Nabucodonosor voltou a Jerusalém e destruiu o templo. Tudo destruído. Agora não tinha mais culto no templo, não havia mais a multidão para louvar ao Senhor. Daniel foi levado para o cativeiro na Babilônia. Então, este segundo momento, Daniel na Babilônia, agora tudo diferente, não tinha casa, família, paz, templo, cultos, rituais, sacerdotes, sacrifícios, não tinha nada disso. Agora era uma nova realidade. Daniel na Babilônia, e ele tinha ali, próximo dele, 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Agora não tem multidão, agora é um grupinho pequeno. Eles se encontravam para falar sobre Deus, eles se encontravam para orar. Nós temos aqui relato no livro de Daniel desses amigos se encontrando para orar. Uma nova realidade. Parece que estamos vivendo algo semelhante nesses tempos, porque há algum tempo atrás nós estávamos aqui em um templo superlotado. Dependendo do horário que você chegasse, você não conseguia entrar. Não é mesmo? Lembro de uma vez que eu vim para o culto, e era um evento especial, e eu vim de carro e não tinha onde parar o carro, e até esses corredores externos aqui estavam superlotados, não tinha como entrar. Então nós fomos embora. Agora nós estamos vivendo um tempo em que você é desafiado a viver uma vida cristã muito particular, muito pessoal. Então foi o desafio de Daniel. Daniel ali levado para a Babilônia, ele podia tomar algumas atitudes. Era um tempo de teste sobre Daniel, assim como estamos vivendo um tempo de teste sobre cada um de nós.
Qual seria a atitude de Daniel? Em primeiro lugar, ele poderia ser uma pessoa revoltada. Não poderia? Poderia. Quantos questionamentos ele poderia fazer? Ele poderia ficar perguntando, mas por que o Senhor permitiu isso? Onde está Deus? Por que o Senhor permitiu Nabucodonosor entrar em Jerusalém? Por que o Senhor permitiu ele levar os utensílios do templo? Ah, mas por que o Senhor permitiu ele me trazer para cá? O que eu fiz para merecer isso? Mas não, Daniel não era uma pessoa revoltada. Ele poderia ter aquela atitude assim, agora não quero servir a Deus mais. Perdi a minha fé, pronto. Não. Ele poderia ter outra atitude. Ele poderia dizer, olha, quer saber de uma coisa? Eu agora vou curtir a minha vida do jeito que eu quiser. Vou curtir o que a Babilônia puder me oferecer. Não, ele também não fez isso. Ele decidiu continuar fiel ao Senhor, apesar da situação. É o exemplo para nós, precisamos nos manter fiéis ao Senhor, apesar da situação. E é interessante que, ali em Babilônia, Daniel não tinha ninguém para ficar vigiando se ele estava servindo a Deus ou não. Assim como nas nossas casas, de repente você que me acompanha, você que está aí me assistindo, você está na sua casa, talvez não tenha ninguém te vigiando para ver se você é fiel ao Senhor. Daniel agora não estava mais em Jerusalém, não tinha os pais tomando conta, não tinha os sacerdotes cobrando alguma coisa, não tinha. Então, não tinha nenhum sacerdote mandando Daniel fazer alguma coisa para Deus. Então agora era a hora de Daniel tomar a sua própria iniciativa no sentido de servir ao Senhor da melhor maneira possível. Nós estamos vivendo um tempo assim, em que a distância entre a liderança e os membros da igreja, ela se tornou muito grande. Então agora, mais do que nunca, você não tem alguém perto de você para ficar te vigiando, para ficar cobrando de você alguma coisa. Então precisa brotar do seu interior alguma iniciativa. É agora que o que tem dentro de você vai subir à tona. É agora. É que ficará demonstrado quem é verdadeiramente cristão ou quem não é. Então, Daniel, ele tomou algumas iniciativas por causa do seu compromisso pessoal com Deus. Não tinha ali um líder de célula cobrando nada de Daniel. Não tinha. Não tinha ninguém cobrando. E o que Daniel fez? Não tinha templo para ele frequentar. Mas o que ele fez? A palavra do Senhor diz que Daniel orava. Daniel orava. Daniel não dependia de estar em Jerusalém para orar. Daniel continuava orando. Vamos continuar orando, meus irmãos. Como disse o Preto Filho aqui agora há pouco, a oração, ela não pode parar. Não pode parar. A oração de Daniel nunca parou. Nunca parou. Lá no capítulo 6, no versículo 10, está escrito que 3 vezes ao dia Daniel orava ao Senhor. 3 vezes ao dia. Ali diante da janela do seu quarto, aberta na direção de Jerusalém, ele orava ao Senhor. O que mais que ele fazia? Daniel jejuava. Capítulo 9, versículo 3, diz que Daniel jejuava. Não precisava ter ninguém falando assim, jejua Daniel, vamos Daniel, jejua, pelo menos até meio-dia. Não, Daniel jejuava, e ele jejuou durante 21 dias em certa ocasião. É daí que surge a expressão jejum de Daniel, né? Mas esse jejum de Daniel não dependeu de nenhum sacerdote mandar. Não dependeu de nenhum pastor mandar. Não.
porque ele tinha iniciativa própria. O que mais? Daniel lia a palavra do Senhor. Opa! Não sei se você estranhou aí, mas como Daniel lia a palavra do Senhor? Daniel lia a Bíblia. Olha, ele não tinha essa Bíblia com 66 livros completa nas suas mãos, mas alguma coisa ele tinha. Está escrito aí no capítulo 9, no versículo 2, que Daniel lia o livro do profeta Jeremias. Olha que coisa maravilhosa. Daniel lia Jeremias. Olha que lindo. Temos tantas lições nisso aí. Uma lição de quê? De humildade, né? Ele podia dizer assim, eu sou Daniel, rapaz. Vou ficar lendo profeta nenhum não, eu sou Daniel. Agora quem escreve as coisas aqui sou eu. Não, humilde, querendo saber o que o profeta Jeremias escreveu, aprendendo com Jeremias. Ele demonstrou aí essa dependência da palavra do Senhor escrita, porque alguma coisa ele já tinha. Mas, sobretudo, Daniel se dedicou à santificação. A santificação. Porque sem a santificação, as outras coisas perderiam o seu valor. Preste muita atenção a isso. Eu disse que Daniel orava, jejuava e lia as profecias de Jeremias. Mas se ele não santificasse a sua vida, não ia adiantar nada. Não ia adiantar nada. E onde está a santificação? Aí no texto que nós lemos, Daniel 1:8, que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Propôs no seu coração. Eu falei agora há pouco sobre a oferta, não é? Cada um contribua conforme propôs no seu coração. Uma expressão idêntica. E aqui Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Deus quer as duas coisas. Deus quer a sua oferta, mas Ele quer também que no seu coração exista um propósito de santificação, um propósito de consagração ao Senhor, porque sem isso a sua oferta perde o valor. Mas ela não vai perder, amém? Porque você tem um coração sincero diante do Senhor, amém? Glória a Deus. Então, qual foi essa proposta de Daniel? Qual foi? De não se contaminar. Daniel demonstrou fidelidade ao Senhor, sem depender do templo, sem depender da multidão, sem depender dos sacerdotes, sem depender dos pais, sem depender dos líderes, porque era compromisso pessoal dele com Deus. Assim deve ser o nosso compromisso. Não fique esperando alguém mandar você ler a Bíblia, pelo amor de Deus. Eu costumo dizer assim, você comprou a Bíblia, já pagou? Então já pode ler. Não é? A Bíblia não é para ficar juntando poeira na estante, é para você ler. Olha, o Senhor está procurando homens fiéis, mulheres fiéis. E aqui nós temos um exemplo de fidelidade. Fidelidade. E essa fidelidade, ela não é apenas uma coisa teórica, ela é prática. E onde foi demonstrada essa fidelidade? Na hora que ele rejeitou as iguarias do rei e o vinho que ele bebia. Mas por quê? Por que isso? A Bíblia não entra em detalhes sobre as iguarias do rei. Ou seja, qual era a comida que havia na mesa do rei. Então nós começamos a imaginar que eram alimentos proibidos pela lei judaica.
Daniel não podia comer qualquer carne, não. Então, talvez ele tivesse ali alguma dificuldade de identificar aquelas carnes que eram servidas na mesa do rei. Então ele falou: não comerei nenhuma. Daniel não podia comer carne com sangue. Então quer dizer, o franguinho a molho pardo estaria eliminado, né? Então, às vezes, a carne poderia ser de difícil identificação. É igual quando você vai ao rodízio. Quem aqui já foi ao rodízio? Oh, maravilha, a saudade que bate, né, irmãos? E aí vem aquele espetinho com aquela carne, e você pergunta: qual que é essa aí? Ah, essa aqui é a alcatra, dá um pedacinho. Aí vem outra: qual que é essa aqui? Essa aqui é carne de cordeiro. Aí daí a pouco vem outra: essa aqui é carne de rã. Aí daqui a pouco vem outra: qual que é essa? Essa é a picanha. Ah, pode descer aqui um pedação. Não é isso? Porque nem sempre dá para você identificar de olhar. Então Daniel não podia aceitar qualquer coisa que fosse colocado no seu prato. Ele não podia aceitar. Nós também não podemos aceitar qualquer coisa que o mundo nos oferece. A nossa questão hoje não é uma questão alimentar. Nós não estamos debaixo dessas determinações alimentares determinadas por Moisés. Mas a nossa preocupação hoje é com aquelas coisas que nos levam ao pecado. São as propostas mundanas que nos levam a transgredir a vontade de Deus. Aquelas coisas que vão nos contaminar, nós devemos rejeitá-las. Agora imagina se algumas pessoas estivessem no lugar de Daniel. Talvez tivessem um comportamento totalmente diferente. Aqui, quem cuidava de tudo era um moço chamado Aspenaz. Talvez, se você estivesse no lugar de Daniel, talvez você dissesse assim: Aspenaz, vem cá, manda descer toda a carne que você tiver. Oh, maravilha, manda mais. Toda a carne que você tiver. Você quer carne de porco? Pode mandar porco, pato, galinha, papagaio, tudo. Porque algumas pessoas são movidas pela cobiça. Aí está o problema, é o que move o nosso coração. Será que nós somos movidos pela cobiça? Será que nós somos movidos por uma ambição sem limites? Nós não podemos ser assim. Não podemos. Daniel falou assim: não vou beber desse vinho. Dependendo da pessoa que estivesse no lugar dele, diria assim: ô Aspenaz, pode trazer o vinho, não tem uma cervejinha também? Uma caipirinha, uma vodka? Não! Que tipo de servos de Deus nós somos? Talvez alguns que hoje se dizem servos de Deus, colocados no lugar de Daniel, fariam exatamente o contrário. Que tipo de servos de Deus nós somos? Nós temos assistido nesses dias grandes escândalos no nosso país. Grandes escândalos. Pessoas que dizem servir a Deus e se envolvem na política. Isso não é pecado. Nós vemos que Daniel, ele também se envolveu na política da Babilônia. Mas a grande diferença é que ele não se corrompeu pela política. Não se corrompeu. Ele vivia dentro do palácio como vivia antes no templo. Ele não se corrompeu. Assim deve ser todo servo de Deus que entra na política. Não se corrompa. Não se corrompa, ou então sai daí em nome de Jesus. Não se corrompa. Aqui Daniel, por um tempo, comeu legumes e bebeu água. Meu irmão, prefira comer legumes com água do que comer uma picanha com dinheiro roubado, com dinheiro da corrupção. Prefira ser pobre do que ser rico às custas da exploração alheia.
Nós não estamos brincando de ser cristãos. Não estamos. Não adianta ser servo de Deus e filho de Satanás. Porque servir a Deus qualquer um serve. O servo faz coisas para o Senhor, mas o filho tem o caráter do Senhor. Esta é a proposta do Evangelho para nós. É que demonstremos o caráter de Cristo nas nossas ações, nas nossas escolhas. Não podemos ser motivo de vergonha para o nome do Senhor. Olha, a Bíblia diz: ai dos que promovem escândalos, ai deles. Jesus foi o homem mais amoroso que pisou nesta terra. Amém? Você concorda com isso? Deixa eu ver, levanta sua mão se você concorda. O homem mais amoroso que pisou nessa terra. Mas esse homem amoroso, ele falou assim: olha, se alguém escandalizar um destes meus pequeninos, seria melhor que se amarrasse uma pedra de moinho no seu pescoço e ele fosse atirado no mar. Isso foi dito pelo homem mais amoroso que pisou nesta terra. Para você ver o que Jesus pensa a respeito dos escândalos. O que Jesus pensa a respeito daqueles que envergonham o seu nome. Seria preferível que tivessem sido lançados no mar, com uma pedra de 1.500 quilos amarrada ao seu pescoço, para que não houvesse nenhuma chance de sobrevivência. Se eu tivesse inventado isso, eu seria cruel. Mas foi Jesus que disse, com todo o amor. Precisamos ser fiéis ao Senhor. Fiéis. Fiéis. Não dependendo de que outras pessoas estejam nos vigiando, nos mandando. Nós precisamos ter nosso próprio compromisso com Deus. E a palavra do Senhor diz que Daniel, ele cresceu no reino da Babilônia. Ele cresceu em todos os sentidos. Ele chegou ali bem jovem, mas ele cresceu. Ele recebeu graça sobre graça, ele recebeu dons maravilhosos do Senhor, ele recebeu inteligência e sabedoria sobrenatural, ele recebeu a capacidade de interpretar sonhos, porque aquele que é fiel ao Senhor, o Senhor cuidará de engrandecê-lo. Aquele que é fiel ao Senhor, o Senhor haverá de recompensá-lo. Olha só, Daniel se tornou um dos principais profetas da Bíblia. Um dos principais profetas de Israel. Daniel, ele iniciou um estilo literário que é o estilo apocalíptico. Nós estamos muito acostumados com o Apocalipse de João, mas a literatura apocalíptica era um estilo literário em Israel e começou com Daniel. Foi ele que começou a falar sobre o fim dos tempos. Tão grande foi a sua revelação. Olha só, enquanto alguns profetas do Antigo Testamento estavam falando da vinda de Jesus, Daniel já estava falando da volta. Olha só. Olha, o que é isso? O que é isso? Isaías falando da vinda, Daniel falando da volta, ou seja, da segunda vinda de Cristo. Onde é que está isso? Daniel 7,13. Ele disse: eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Oh, maravilha! Oh, maravilha! Ele viu a volta de Cristo. Mas isso é porque fidelidade, intimidade com Deus, intimidade. Então, Daniel, ele se destacou aí nesse tempo de crise.
Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis no tempo de crise. Ainda que nós não estejamos compreendendo muita coisa, mas nós temos a certeza de que o nosso Deus é soberano, nada foge ao seu controle. Nós somos muito pequenos dentro desse contexto mundial, histórico, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Daniel se destacou, mas muitos judeus que foram para a Babilônia pereceram. Muitos se tornaram idólatras. Muitos. Agora nessa situação em que não havia mais o templo em Jerusalém, não havia mais líderes vigiando, não havia mais sacerdotes ensinando ou cobrando ou mandando, muitos caíram. Muitos deixaram de servir a Deus. Se tornaram idólatras. Onde nós vemos isso? Por exemplo, quando o rei Nabucodonosor construiu uma grande estátua na Babilônia, ele ordenou que todos se prostrassem diante daquele ídolo. Havia ali milhares de pessoas, certamente muitos judeus, e aquelas pessoas se prostraram diante daquele ídolo. Mas nem todos, porque alguns permaneceram fiéis. Então a Bíblia fala de uma palavra que é o remanescente. Depois do cativeiro babilônico, havia um resto de judeus que não foram destruídos, que não foram contaminados, que não foram exterminados por Nabucodonosor. E então Deus usou aquele remanescente para realizar uma restauração em Israel. Que você seja hoje parte de um remanescente em nome de Jesus. Hoje nós não temos aqui 6.000 pessoas, nós temos poucas. Mas quem sabe você não está aqui justamente porque você é parte de um remanescente. Você faz parte desse grupo de pessoas fiéis. Amém? Sabemos que outras pessoas fiéis estão nos assistindo aqui pela televisão ou pelas redes sociais. Gostariam de estar aqui, mas aí onde você está, você é um remanescente fiel se você está servindo ao Senhor com fidelidade. E você é aquela semente. O remanescente é um resto da semente. É o que restou para que uma nova lavoura seja plantada. Então Deus haverá de usar você. Deus haverá de usar esse remanescente. E para encerrar, eu queria ler alguns versículos aqui em Daniel capítulo 9. Eu disse que Daniel orava. Daniel orava. Mas como era a oração de Daniel? Já pensou Daniel orando? Senhor, me dá um carro novo, um carro importado, um cavalo novo, um jumento novo. Não. Senhor, me dá muito dinheiro. Não. Nós temos aqui em Daniel 9 uma oração de confissão e arrependimento. Então eu queria ler Daniel 9, 15 a 19, que diz assim: na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia. Pecamos e procedemos impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, apartem-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um objeto de zombaria para todos os que estão em redor de nós. Agora, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas,
e sobre o teu santuário desolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, confiados em nossas justiças, mas nas tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Oh, maravilha! Nós vamos orar ainda nessa noite. Nós vamos fazer uma oração de confissão. Você pode pedir a Deus coisas materiais? Pode. Mas se você não fizer uma oração de confissão, se você não pedir perdão pelos seus pecados, de nada vai adiantar a outra oração. Então, vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Eu queria chamar aqui os irmãos do louvor. Nós vamos orar. Ore certo, ore certo. Não deixe que as coisas materiais sejam o foco da sua oração. Ore certo. Ore pela sua relação com Deus. Ore também pela cidade e pela nação. Daniel tinha isso em mente. Ore pela cidade. Enquanto tantos estão por aí e não oram, ore você no lugar deles. Ore. Quando não existem sacerdotes para te orientar, vigiar, mandar, seja você o sacerdote. Agora é você e Deus. Você e Deus. Então você está bem acompanhado. Você está bem acompanhado. Glória a Deus.